Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 até o verso de número 4. Isaías 61, verso 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra preciosa. E da mesma maneira que Isaías aqui afirmou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, nós rogamos, Pai, que nesta manhã, de uma maneira única, de uma maneira extraordinária, o Espírito do Senhor esteja sobre nós, na medida em que tivermos caminhando por esta palavra que o Senhor entregou ao coração de Isaías. Fala conosco, nós que aqui estamos nesse templo, fala com aqueles que estão, ó Deus, partilhando desta celebração através da internet. Fala com aqueles que posteriormente, ó Deus, acessarão esta mensagem. Deus amado, que essas letras aqui colocadas venham para o nosso coração e se tornem palavra viva e gerem uma transformação nas nossas vidas, de maneira que os frutos, os sinais do Espírito Santo sejam perceptíveis nas nossas jornadas. Para a tua honra e para a tua glória nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, Dwight Moody disse assim, um grande líder que Deus usou na história da igreja: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Assim foi a vida de Moody. Ele estava falando da sua realidade. E esse desafio também é feito a nós, mas a pergunta é: como nós podemos hoje fazer grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas para Deus? A única maneira é através do Espírito Santo. Isaías tinha essa consciência do lugar do Espírito Santo na sua caminhada com Deus. Por isso, num tempo difícil, num tempo de cativeiro, de exploração, de desagregação social, de miséria, de sofrimento, de angústia, ele percebeu que havia uma manifestação poderosa do Espírito Santo para o seu coração, e ele recebeu esta manifestação do Espírito Santo, que ele chamou aqui de unção do Espírito Santo. E esta unção transformou a vida de Isaías, transformou o seu ministério, transformou a sua própria nação. Então, nesta manhã e também à noite, nesse dia, enfim, a palavra do Senhor nos convida a pensarmos
sobre a unção do Espírito Santo. E a pergunta é: como que esta unção do Espírito Santo se torna realidade nas nossas vidas? Eu chamo a sua atenção para caminhar comigo no texto. Vamos versículo por versículo, identificando como que esta unção singular do Espírito Santo hoje pode ser uma unção para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a nossa atenção deve se voltar para a apropriação da unção. E aqui nesse primeiro versículo, Isaías deixa claro que a apropriação da unção é uma experiência singular. No verso de número 1, ele diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Duas questões importantes aqui. Primeira, a unção do Espírito Santo é soberana, vem do Senhor. Ela é um movimento vertical, vem da terra para o céu, e não da terra, vem do céu para a terra, e não da terra para o céu. A unção do Espírito Santo é um movimento de Deus, não é uma iniciativa humana. Ele unge quem quer, como quer, onde quer. Ele não está cativo dos nossos preconceitos denominacionais, dos nossos pressupostos teológicos. Ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e ele se manifesta conforme a sua soberana vontade. Então, a apropriação do Espírito Santo, ela vem da parte do próprio Espírito, do próprio Deus soberano, que trabalha esta unção nas nossas vidas. Aqui ele diz também: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando de uma experiência pessoal, é uma realidade empírica, concreta, definida, perceptível. Quando nós cremos em Jesus como Salvador e Senhor, e aqui fazendo uma ponte com o Novo Testamento, o Espírito Santo passa a residir em nós. Mas quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, pós-conversão, pós-vinda do Espírito Santo no nosso coração, nós recebemos uma unção para que o Espírito Santo não só resida em nós, mas presida a nossa vida. Então a unção é um caminho que nós percorremos, onde o Espírito Santo deixa de ser residente e ele se torna presidente das nossas vidas. Tudo começa por aí. A apropriação do Espírito Santo é uma experiência pessoal, singular, vertical, que nos é ministrada pelo Pai através do Espírito Santo. Segunda pergunta importante que nós devemos fazer a esse texto: qual o propósito da unção? Por que que nós, e Isaías recebeu a unção do Espírito Santo? O texto diz, verso número 1, por quê? Então aí vem o propósito. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. A unção do Espírito Santo, em segundo lugar, tem como propósito uma capacitação missionária. Essa capacitação missionária se dá em 3 dimensões, segundo o texto. O Espírito Santo nos capacita para uma missão profética. Ele traduz esta missão profética dizendo que nós, ungidos pelo Espírito Santo, somos chamados a dar boas notícias
àqueles que são pobres, àqueles que estão à margem da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus. Nós somos os mensageiros, aqueles que receberam a capacitação para contar, para dizer que existe uma resposta, existe um caminho que o homem pode percorrer e que pode levá-lo a uma vida plena, a uma vida abundante e a uma vida com significado. Então a unção do Espírito Santo não é um entretenimento espiritual, não é um caminho de êxtase emocional. Na verdade, é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que nós sejamos comunicadores do amor de Deus ao homem. Isto é muito mais do que ministrar sermões em comunidades cristãs. Isto diz respeito aos nossos relacionamentos pessoais, porque na verdade o Espírito Santo age em nós particularmente, pessoalmente, e confere essa autoridade para que nós tenhamos uma missão profética. O Tiago muito sabiamente sugeriu que nós entrássemos no texto que foi lido, e é aqui o que está dizendo. Isaías está falando da sua experiência, mas essa é uma experiência para nós. O Espírito Santo, o soberano, está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Então a visitação do Espírito Santo não é para nós, é para aqueles que são pobres, que no meio de uma sociedade tão sem esperança, é chamada a compreender que existe uma boa nova, existe uma boa notícia. E esta boa notícia está no interesse de Deus por todos aqueles que se veem como os pobres e buscam a riqueza de Deus. Então uma missão profética, uma capacitação para a missão profética dada pelo Espírito Santo. Mas não só isso, essa capacitação do Espírito Santo, que é o propósito da unção, tem a ver com uma missão terapêutica. O texto diz claramente, verso de número 1, na segunda parte: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Levar a boa notícia do Evangelho é o primeiro passo, um passo extraordinário. Mas após o levar da boa notícia, como mensageiros autorizados pelo Espírito Santo, nós temos que ter um coração voltado para o cuidado de todos aqueles que recebem a boa notícia de Deus, as boas novas de Deus. Então, com toda certeza, o ungido do Senhor é um agente terapêutico, é um instrumento de cura levantado por Deus, que faz esse ministério curador, não por sua força, não pela sua habilidade, mas pela unção do Espírito Santo. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Aqueles que receberam a palavra, foram tocados pela palavra, tiveram seus corações quebrantados, precisam de cuidado, precisam de carinho, de afeto, de dedicação e de entrega, precisam de bondade, precisam de sensibilidade, precisam de afeto, precisam de amor. Quem fará esse movimento terapêutico? Quem cuidará destas pessoas? Aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo. Então a unção do Espírito Santo não é de novo para nós, é para os outros, para que nós possamos tratar bem aqueles que já foram quebrantados pelo poder do Senhor na ação do Espírito Santo. Missão terapêutica. Só se faz terapia espiritual quem foi ungido pelo Espírito Santo. Esse propósito de capacitação passa também por uma missão libertadora. Glória a Deus por isso. Olha o que diz o verso de número 1, na parte final, né? Só nesse versículo, quantos princípios nós aprendemos aqui. Isaías diz que aquela unção o levaria a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O ungido do Espírito não é chamado a uma tranquila viagem espiritual, a uma espécie de turismo religioso.
em que vai ter visões, manifestações do Espírito aqui e ali. Não! O ungido do Espírito é chamado a entrar num campo de batalha, mais do que isso, no pior lugar da batalha. Para quê? Para enxergar os cativos, enxergar os encarcerados, e a partir desta unção do Espírito Santo, ser a resposta de liberdade para todos esses que estão clamando por um livramento que venha do Senhor. Então, meus irmãos, se assim é, se nós somos chamados nessa capacitação missionária do Espírito Santo para lidar com prisioneiros, para lidar com cativos, nós precisamos de uma unção que nos dê determinação, nos dê garra, nos dê amor, nos dê paixão, nos dê estratégia e nos leve a fazer diferença nos lugares onde o Senhor nos tem plantado. Então esse é o propósito da unção, uma capacitação missionária que se dá nessas dimensões que o texto destaca aqui nesta manhã para nós. Terceiro lugar, qual o alcance da unção? E aqui nós encontramos na sequência, no verso de número 2 até o verso final, o alcance desta unção do Espírito Santo. E o texto está falando de eu poderia dizer assim, uma caminhada de redescoberta. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a caminhar em realidades, em terrenos espirituais que nós não desconhecíamos. Na verdade, nós já conhecíamos, mas há um despertamento, há um avivamento, há uma redescoberta desses caminhos, que são caminhos do Espírito Santo. E aqui Isaías percebeu, e ele narra a sua experiência, e graças a Deus por isso, ele está falando dele mesmo. Ele narra 3 percepções na sua redescoberta, no alcance da unção do Espírito Santo para a sua vida. Primeira redescoberta, o alcance da graça. Ele compreendeu, irmãos, que a graça era a referência da relação de Deus conosco. Onde está isso no texto? O texto diz no verso 2, que a unção do Espírito foi dada para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ungido do Senhor comunica o ano da bondade do Senhor. Não ano no sentido cronológico, mas ano no sentido de era. Isaías, como grande profeta que aponta para a nova aliança, foi quem mais falou da nova aliança, que se concretizaria no Messias. Isaías compreende que Deus estabeleceria uma era da bondade. A tradução atualizada diz o ano aceitável do Senhor, ou seja, o tempo da graça de Deus, em que os homens se relacionariam com Deus não a partir dos seus feitos, da sua performance, mas a partir da bondade, da misericórdia de Deus revelada através do Messias. Então, Isaías, 700 anos antes do Messias, antevê a graça e diz que ele estava sendo ungido para proclamar essa graça que já estava se manifestando, mas que viria plenamente no futuro. Todos os seguidores de Jesus do Novo Testamento compreenderam esta extraordinária mensagem. Cantamos aqui há pouco um hino que falou a respeito da graça. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 6, 11 e 12, diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Estamos vivendo a era da graça,
a era da bênção, a era da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, a era em que Deus nos visita para salvar, e Ele efetiva essa salvação no Messias. Mas também, Isaías faz um contraponto, dizendo que não apenas viria o tempo da graça, da bondade de Deus, mas o tempo da vingança do Senhor, da justiça do Senhor. Haverá um dia que o ciclo da graça fechará, e o Espírito Santo lembra a Isaías que esse ciclo seria o ciclo da vingança, da justiça de Deus. E nós vamos estar conscientes que vivemos então historicamente num tempo estratégico, em que ainda se manifesta a graça de Deus. Mas um dia, esse tempo findará, e enquanto ele não finda, nós somos chamados, pela unção do Espírito Santo, a comunicar esse caminho de graça que nos é dado no Messias. Isso é uma redescoberta. A cada dia precisamos redescobrir a graça, como aqui Isaías estava também redescobrindo, mesmo ainda estando no tempo da velha aliança. Mas não apenas isso, ele fala aqui de uma redescoberta da alegria. Irmãos, o texto na sequência, no verso de número 2, usa expressões difíceis, que dizem respeito a nós, que dizem respeito ao tempo que nós estamos vivendo, que dizem respeito à nossa existência. Ele fala de tristeza, verso 2, fala de choro, fala de cinzas, fala de pranto, fala de depressão, mas em lugar do choro virá a alegria, em lugar da cinza virá o louvor, virá a celebração, e nós ficaremos livres de um espírito deprimido, de um espírito angustiado, e receberemos pelo Espírito Santo um espírito de alegria. Então a unção do Espírito Santo, dada a nós, é uma resposta para aqueles que estão à nossa volta e vivem esse universo de profundo sofrimento espiritual. E aqui, quando o Espírito Santo nos toca, quando Ele nos visita, nós compreendemos que existe um caminho de alegria, e esse caminho de alegria está no Messias. Isaías traz estas verdades para o seu coração e compreende que a unção abria para ele um mundo espiritual inteiramente abrangente, que ele não podia medir o significado, e ele então traz para si essa compreensão de que Deus estava conduzindo a sua vida para um novo caminho, em meio às angústias do seu tempo, do seu coração como profeta, em meio à crise da sua nação, ele encontra uma janela de alegria, janela aberta pelo Espírito Santo. Então a unção que o Espírito traz para nós é para levar alegria àqueles que estão perto de nós. Outro aspecto desta redescoberta, desse caminho de redescoberta que aqui eu estou identificando, além da graça e da alegria, é a redescoberta da relevância. Olha o verso número 3, ele diz assim, e aqui ele usa duas figuras de linguagem. Esses ungidos, como Isaías, pelo Espírito Santo, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Carvalho não é uma planta que nós estamos muito acostumados com ela. Fosse colocar aqui esse texto na linguagem nossa, talvez a gente diria assim, eles serão chamados aroeira, não é aquela aroeira forte, aroeira do Senhor. Mas aqui não, carvalho de justiça. Porque o carvalho era uma árvore imponente, era uma árvore forte, era uma árvore que podia ter de 30 a 40 metros, e que podia durar de 500 a 1000 anos. Então, quando Isaías percebe, numa figura de linguagem, que a unção do Espírito Santo o levaria a ser como um carvalho de justiça, recebendo a justiça de Deus, estando livre de toda condenação na presença de Deus e experimentando a liberdade de Deus, ele entende que Deus estava dizendo para ele,
você é relevante e terá uma vida relevante, e por isso você está recebendo a unção do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos um valor extraordinário, não pelo que somos ou pelo que nós fazemos, mas pela unção do Espírito que cai sobre nós, porque nela nós encontramos o nosso significado, a nossa relevância para a nossa caminhada. E o que o texto está dizendo é que a nossa passagem pela história, ela terá significado não apenas para aqueles que convivem conosco, mas ao longo das eras, por meio da influência do nosso exemplo, porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor nos capacitou e o Senhor nos entregou uma missão para fazer, e essa missão se estenderá para além da nossa presença na história, porque Deus usará estas sementes que estão sendo plantadas na unção e no poder do Espírito Santo. Carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Nós precisamos desta unção para compreendermos esta missão de sermos carvalhos do Senhor, planta do Senhor, para fazer diferença no mundo que está à nossa volta. Mas aqui ele usa outra figura também. Além de carvalho, ele usa a figura da cidade, né? Ele diz assim, no verso de número 4, eles reconstruirão velhas ruínas. Ele está descrevendo a situação do seu país, que estava no cativeiro, uma desagregação social enorme, gigante, mas ele enxerga no meio destas ruínas, no meio desses escombros, no meio dessas cidades destruídas, ele enxerga uma visitação do Senhor, uma renovação do Senhor, e uma transformação que alcançaria não só aquela geração, mas as gerações que viriam. Então, o ungido do Senhor é chamado a ser uma referência na cidade, na reconstrução da cidade, na renovação espiritual da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que a nossa cidade precisa? Precisa de uma visitação de Deus. Como essa visitação se dará? Se dará através da unção dada ao Espírito Santo por aqueles que já caminham com o Senhor. Então, o ungido do Espírito Santo não é uma espécie de ET espiritual, que não tem nenhuma conexão pela cidade. Pelo contrário, quanto mais recebemos a unção do Espírito Santo, mais ele nos conecta com a cidade, para que nós possamos ser um sinal vivo do amor de Deus na cidade. Terminando a palavra desta manhã, quero recordar aquilo que aqui nós compartilhamos. Falamos sobre a unção do Espírito Santo. A sua apropriação é soberana, é Deus quem manda, mas é pessoal, é exclusiva. Falamos sobre o propósito da unção. Para que o Senhor te unge? Para que você exerça uma missão profética, uma missão terapêutica, uma missão libertadora. Qual o alcance desta unção que o Espírito Santo dá a mim e dá a você? O alcance diz respeito a um caminho na graça, a um caminho, a restauração da alegria, a restauração da graça, a restauração da alegria e a restauração de uma completa libertação. Meus irmãos, eu quero concluir a palavra desta manhã, lembrando de um momento importante da história. Século XVIII, a situação da Inglaterra era de degeneração moral, degeneração econômica, havia expoliação dos trabalhadores, os nobres detinham o poder econômico e usufruíam do poder econômico apenas para si. A classe trabalhadora trabalhava muito além do necessário e recebia muito aquém do que deveria receber. As próprias crianças eram levadas para o trabalho em condições terríveis
de saúde. A igreja estava fria, vazia, estéril, não era uma resposta para o que acontecia na Inglaterra. Mas Deus, pelo Espírito Santo, trouxe uma unção para 2 homens, professores da Universidade de Oxford, John Wesley e Carlos Wesley, e ungidos pelo Espírito Santo, eles começaram uma revolução na Inglaterra, juntando a si algumas pessoas, alunos, crentes da própria universidade, e eles fizeram um pacto com o Espírito Santo, o pacto de buscar a palavra do Senhor, o pacto de orar ao Senhor, o pacto de servir àqueles que eram necessitados na sociedade inglesa. E o resultado desse pacto, dessa unção do Espírito Santo que veio sobre eles, foi um grande avivamento promovido pelo Espírito Santo na Inglaterra. E eles foram chamados de metodistas. Metodistas por quê? Porque eles estabeleceram um método para viver cheios do Espírito Santo. Eles queriam priorizar a oração, a palavra de Deus, o investimento nas pessoas carentes, e eles colocaram isso como uma regra. A regra era todas as manhãs, das 4 às 6 da manhã, gastar 2 horas em oração. Era um método, por isso foram chamados de metodistas. E aquele grupo de homens passou a ser chamado de Clube Santo, porque eles estavam priorizando o Santo, o Espírito Santo. E Deus fez uma obra extraordinária na Inglaterra, preservando o país em todos os sentidos, por causa daquela unção do Espírito Santo que veio sobre aqueles 2 homens. Hoje à noite nós vamos compartilhar como que tudo isso se torna realidade na pessoa de Cristo Jesus, porque de uma forma que não podemos compreender, Jesus chega no lugar em Nazaré e lê exatamente esse texto que aqui nós acabamos de meditar. Que Deus nos abençoe e que Ele compreenda que a unção do Espírito Santo é nossa e podemos e devemos pela fé apropriar dela para a sua honra, para a sua glória e para que o reino do Senhor se expanda nos espaços e nas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar esta canção que fala do nosso desejo, que era o mesmo de Isaías, de que o Espírito Santo traga sobre nós a unção e gere mudança no nosso coração, na nossa missão, e nos leve a fazer diferença nos lugares onde Ele nos tem plantado. Vamos cantar e orar.